Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio estou com uma fonoaudióloga que é sinônimo de qualidade e generosidade. Uma fonoaudióloga que todos que conhecem têm uma grande admiração e você, se ainda não conhece, vai passar a admirar também. Eu estou com uma fonoaudióloga que é formada na PUC e que é doutora, né, já na fonoaudiologia, doutora em ciências médicas e uma grande referência na nossa querida e amada motricidade orofacial. É com um prazer inenarrável que eu apresento a vocês a doutora Adriana Tessitori. Obrigada, boa noite. Um prazer estar podendo compartilhar um pouco da minha história, uma emoção até estar tendo esse carinho de vocês. Muito obrigada. Um carinho. Imagina, nós que agradecemos a disposição. A gente sabe que você tem aí, com todos nós, uma rotina corrida, são cursos, consultório, vida acadêmica, né? E a razão, né, de você estar aqui é realmente a admiração que você gera com essa generosidade, com essa disposição para ensinar, com a qualidade do material que você publica e com, claro, contribuição já indelével que você está deixando para a nossa tão amada fonoaudiologia. Então, doutora Adriane, a gente viu que você se graduou em 1986. Isso. Então, e assim, para fonoaudiólogos que são assim de safras mais recentes da fonoaudiologia, eles recebem uma fonoaudiologia um pouco diferente, com 15 especialidades reconhecidas, com conselho ativo, com Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com a Sociedade, a Abramo, a Associação de que você é uma sócia fundadora, né, com eventos que estão acontecendo aqui e acolá, com grandes oportunidades de atualização no Brasil, materiais ricos em português. Como é que foi estar na profissão, entrar na profissão lá nos anos 80? Boa pergunta. Eu vi a construção da fonoaudiologia, né? Eu, na verdade, até 1982, eu falava que eu queria estudar psicologia. Nem pensava em fono. Aí, o vestibular, a minha mãe trabalhava com pacientes especiais, num centro de atendimento e tal, e ali, ela, como pedagoga, entrou uma fono. E ficou amiga da fono e falou: filha, tem uma área muito nova que se chama fonoaudiologia. E tem uma fono lá no CIAN, lá no centro que ela trabalhava. Você não quer ir lá conhecer antes de você já pagar seu vestibular, tudo que você vai fazer, para ver se é isso mesmo? Lá também tem psicóloga, você também pode... Eu tinha uma tia que era psicóloga e acho que a minha afinidade com a tia que me fazia olhar para isso. Mas antes da decisão da faculdade, eu fiz magistério, né? Que hoje é pedagogia. E eu já tinha essa coisa de ajudar minha mãe com aulas particulares. Ela me dava os menorzinhos, porque ela tinha muito aluno que vinha da escola que ela trabalhava, mais do CIAN. Aí fui lá conhecer a fono. Fiquei um mês lá observando atendimentos com crianças com síndromes. Era um tipo de uma APAI, mas não é APAI. CIAN é Centro Israelita de Atendimento ao Menor. Lá em São Paulo. Em São Paulo, São capital. Paulo, capital. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo. E aí, quando chegou na hora do vestibular, eu prestei fono na PUC São Paulo, na PUC Campinas, na USP, e prestei propaganda e marketing, que é uma coisa que até hoje eu tenho uma certa afinidade, e não me inscrevi em nada de psicologia. Nesse mês que eu observei o CIAN,
Eu falei, eu vou para essa área, principalmente porque ela não existe ainda, assim. Ela foi reconhecida, eu já estava na faculdade, né? Daí, em 83, eu entrei na faculdade, se não me engano, quando eu estava me formando, em 86, é que houve o reconhecimento legal e até do nome da profissão como fonoaudiologia mesmo. Eu vi tudo isso acontecer. O conselho era só o federal, depois que vieram os regionais, São Paulo sempre foi um grande centro, e eu passei para estudar em São Paulo, na PUC São Paulo e em Campinas. O resto tudo era São Paulo, eu passei em propaganda e marketing e tal, e falei, eu vou estudar no interior. Meu pai falou, eu te dou um carro para você ficar aqui em São Paulo. Eu não fico aqui, tudo é 1 hora de distância, trânsito, mau humor. Eu não gosto de São Paulo. E fui para Campinas e estou até hoje, estou completando 40 anos de fonoaudiologia desde que eu me formei e não voltei para São Paulo, eu vim decidida. Eu gostei, eu falei para ele, eu vou morar, não precisa me dar carro, eu vou morar na rua da faculdade. No interior tem isso, e dito e feito. A clínica da PUC Campinas era muito centralizada, chamava PUC Central. Hoje já não é mais assim, hoje está tudo concentrado no hospital, lá a área da saúde inteira migrou para o campus que eles chamam de Campus 2. Eu vi a PUC ser construída, a gente estava no prédio da Central, construiu o Campus 1, Campus 2, e ver toda a mudança aí. Então eu vejo assim que eu vi a história ser feita. E assim, quando você foi para Campinas ainda, ela era uma cidade com cara interiorana, hoje já não é mais, Muito, né? a gente sempre, uma cidade grande com características de interior, é Campinas, porque ela tem tudo, só não tem assim o trânsito de São Paulo, tudo aqui é mais rápido, tem um trânsito planejado com o passar dos anos, houve um que hoje é instituído em várias cidades, mas um trânsito com via de mão, inversa, o trânsito flui. Então, para quem é paulistano nato, falar que aqui tem trânsito é brincadeira, porque um trânsito aqui é 15 minutos, né? Isso falando um trânsito grave. Campinas, eu vou daqui da minha casa, eu moro perto da zona central, do Bosque. Eu vou para a Unicamp, que é em Barão Geraldo, em outra cidade, que era um distrito daqui, é 15 minutos. Olha só. Então, a vida aqui em Campinas, ela é muito mais facilitada que São Paulo. Tem 20 shopping centers, tem tudo, grandes salas de cinema, teatro, vida artística aqui. Porque nessa década de 80, aqui era um grande centro universitário, PUC e Unicamp. Hoje tem outras, né? As Unics, tem São Leopoldo Mandique, que foi crescendo, mas era PUC e Unicamp. Um polo universitário de todas as áreas. E por segurança mesmo, que eu falei, não quero, porque São Paulo eu vivi lá até os 18 anos. Quero viver aqui. Aqui é difícil ser perseguida, agarrada, assaltada. São Paulo. A violência, eu já morei 12 anos em São Paulo. A violência é uma coisa que às vezes eu tive afasta, né? Nesse crescimento, eu andei de ônibus, eu andei de metrô, andava de trem, então não era uma vida assim elitizada, então eu me expunha mais, né? Algumas situações que me fizeram optar e que eu vim para Campinas e comecei a participar da fonoaudiologia. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito proativa, assim. Se eu quero, eu vou atrás para tomar decisão e tal. Então, eu participei muito de centro acadêmico durante a faculdade, os 4 anos. Fui do diretório acadêmico, DCE, da diretoria que rege tudo. Participei na fase do Diretas Já na Rua, as passeatas, eu ia com tudo. Participava do espaço universitário. Eu acho que quando a gente entra numa universidade, você tem que aproveitar a fase. É tão rápido, 4 anos na vida. Hoje, então, eu falo, nossa, rápido demais, né? E sempre fui assim, tem congresso,
sempre participei de todos os congressos brasileiros. Eu acho importante a gente passar por isso, participar disso, ter uma possibilidade de interagir com vocês, com quem acaba fortalecendo a gente continuar o caminho, né? Mas é uma bênção ser fonoaudiólogo, porque você trabalha e reabilita o ser humano. Então, isso daí, para mim, não tem preço. Isso aí é uma identificação. E naquela época, por eu ter um lado aí de propaganda e marketing, de querer achar uma profissão que tivesse uma possibilidade de futuro não tão difícil, não tão facilitada, mas a fonoaudiologia era muito nova. Eu falei, pronto, isso aí é um mercado que veio para ficar. Foi até de um estudo no cursinho, que veio uma discussão, que eu coloquei a área fono, se alguém sabia, professor e tal. E no meu último ano de magistério, eu fazia, chamava quarto ano de magistério, e fazia ângulo, cursinho, para prestar o vestibular. Foi um ano puxado, tinha que fazer estágio. Mas eu sempre fui assim, eu tenho que concluir, eu vou concluir. E nunca fui de muita cobrança, assim. Se eu passar no vestibular, ótimo, vou direto, senão eu vou estudar um ano para ir. E passei. E deu certo, porque até minha família entendeu a minha escolha, foi uma coisa, todos vieram visitar. Primeiro eu morei em pensionato, um mês, e eu falei, vou montar uma república. Paulistano é muito livre, né? Não quer regrinha, no pensionato tinha que chegar às 10. Na minha casa eu não tinha isso. Eu também não vou, né, para um lugar que eu volte para trás, né? Não estou na fase da minha mãe, estou em outra etapa, e era tudo na mesma rua. Chamava Rua Sacramento, chama, né? Em Desisto. Na mesma rua, do lado de lá, da calçada, tinha um prédio, alugas. Cheguei na sala de aula, 70 mulheres, né? Eu escrevi na lousa, se tiver gente querendo montar república, tô dentro. Mas, nossa, eu escrevi na lousa, dei tchau pra mulherada, ainda ia todo mundo se apresentar, tal. Na hora, 3 que estavam ali batendo papo comigo, porra, você tá querendo montar? Eu falei, eu quero sair do pensionato. Então, vamos logo resolver, porque esse mês aqui já dá para resolver. Aí, as mesmas meninas que eu voltei à República, eu fui até a formatura, eu continuei no apartamento pós-formatura, com mais uma, e aí eu encontrei com o meu companheiro, e estou com ele até hoje, eu migrei da República para o Roberto, digamos assim. Que maravilha. Um parceirão a vida inteira, me incentivando a fazer toda a minha formação. No primeiro ano de faculdade, eles falavam que no último ano a gente tinha que fazer estágio. E como eu vivi aquele um mês em São Paulo, conversando com a fono, indo lá conhecer o trabalho dela, ela já falou assim, Adriana, eles vão pedir estágio no fim, faz estágio desde o começo, começa observando as fonos aqui, que nem você fez aqui. Então ela me deu o caminho das pedras. Eu cheguei em Campinas, assim que montou a República, já sei minha rotina, aqueles negócios de horário, né? Aí eu fui atrás de um lugar que um médico, o Torrino, que era professor nosso, trabalhava. Eu falei, vocês aceitam estagiário que não está no último ano, nem no terceiro, no comecinho? Ele falou, lógico, vai lá. Aí eu fui lá, ele me apresentou, tá, que dia eu vou estar lá tal dia. Eu falei, então eu vou lá, professor, eu vou te procurar. Doutor Ariovaldo Silva, foi o criador do CEP, que hoje está dentro da Unicamp. E aí era para surdos, para aparelho auditivo, ali tinha parte pedagógica, linguagem de sinais, a Libras hoje, né? Foi o primeiro curso que eu fiz dentro da fonoaudiologia, foi o curso de mímica na época, falava. Só que para mim é muito difícil, eu dou risada até hoje, que eu sei que quer gargalhar, algumas coisas que virou gíria, mas eu nunca atendi para valer surdo, então eu não uso. Então é uma linguagem que nem uma segunda língua, se você não usa, você esquece. Né? Então eu tenho uma questão com as libras, que elas eu falei, como que eu vou lembrar uma coisa que eu não uso?
Eu não falo casa para ninguém, eu falo casa, né? Eu não atendo uma pessoa com deficiência auditiva e vou ensinar. Eu não tenho essa experiência. Eu observei por algum tempo, mas não era. Vocês estão escutando um ruído? Como se tivesse. Sim, eu também estou escutando. Volta e meia fica mais Não forte. está poluindo aí para vocês? Vini, desliga o teu microfone, deixa eu ver. Ah, era de lá mesmo. Você está com alguma obra aí? Não, deve ser alguma interferência nos fios aqui. Eu vou desligar e depois. Ó, agora melhorou. Agora tá sem, né? Olha só. Para mim ainda tem um pouquinho. Mas assim, ó, quando tu for perguntar, tu liga. Quando a doutora estiver falando, daí tu desliga. E talvez tenha algum ruído de fundo, só que o meu fone tem cancelamento de ruído, e aí eu não estou escutando. Isso. Exatamente. Tá? Mas eu vou desligar, a senhora pode continuar. Tá bom. Então vamos lá. E aí eu falei do curso de mímica, né? Que era esse. Primeiro curso que está lá na minha história, no começo da fonoaudiologia. Assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para o serviço público em Paulínia, uma cidade 15 minutos daqui de Campinas, com trânsito 20. Você vê, não é trânsito. Então, para mim, que vim de São Paulo, eu falava, nossa, estou no céu aqui. Né? Era tudo muito rápido para mim e mais seguro. Aí, trabalhei 5 anos em Paulínia, fui contratada pela prefeitura, foi uma experiência interessante, era com crianças com dificuldades escolares e acabava abrangendo tudo, né? Distúrbios de aprendizagem e se acabava vendo, na época era a OFA, não era motricidade orofacial, os órgãos fonoarticulatórios, né? E eu sempre tive um approach com essa área miofuncional, digamos assim, porque eu vi até a criação dos termos, eu participei disso, de criação de termos. Para a gente criar isso foi uma coisa que veio muito da minha assim, mentora na fonoaudiologia, a pessoa que me guiou em muitas coisas, que é a Irene Marquesano. Ela foi minha madrinha mesmo, eu estudando em Campinas e ela sendo de São Paulo. Quando ela descobriu que eu era paulistana, ela falou, não me conforma que você não foi para São Paulo, você tinha que ser minha aluna. Eu falei, eu sou sua aluna no Cefac, preciso morar aí, posso ir aí de vez em quando. Ela falava, você defende uma tese? Eu falei, não, eu não sou paulistana que saiu de São Paulo. Acho bacana São Paulo, na coisa, quando se apresenta para quem é de fora, do exterior, é uma Nova York, do Brasil, São Paulo. Tem tudo, é bacana para isso. Dá para viver, ou você mora num bairro bom, que tem tudo muito perto, ou você vai se arriscar no trânsito. Eu morava perto de Osasco. Para qualquer lugar que eu fosse, para Faria Lima, ônibus, translado mais. Trem. São Paulo. Né? O que é pertinho... Para São Paulo é longe, é grande, o que eles falam que é perto lá, para Campinas é longe, é como ir até a Unicamp, até o Campus 2 da PUC. E aí eu fui, assim, fiz os estágios, eu participava muito do centro acadêmico, então isso te ligava, de certa forma, aos professores em questões que os alunos queriam. O centro acadêmico é uma questão representativa, envolve um pouco de... Pouco não, envolve política, atitude, do que você pensa. Então eu me identifiquei muito com isso, de fortalecer esse lado na faculdade, tive a oportunidade de participar do DCE, e aí eu formou, você tem que buscar qual é a sua identidade nessa profissão tão multifacetada como é a fonoaudiologia, né? Então, hoje, como vocês mesmos falaram aí na abertura, hoje é uma área com 15 especialidades. Porém, existe uma, que é a MO, que se liga com quase todas. Né? E a primeira divisão foi linguagem, voz, MO e áudio. Eu Essas são os troncos.
a respeito dessa, né, dessa sua vivência na faculdade, numa época em que a profissão ainda não era tão departamentalizada, porque hoje nós Não, temos a nem tinha. impressão, Essa primeira divisão veio depois. que eu em me formei. 96, Isso aí. 96 foi quando vieram essas primeiras 4 grandes divisões, Isso, e áudio, foi voz. com muita discussão, muita polêmica nas assembleias, que era o momento que unia todas as áreas, sempre foi o Congresso Brasileiro. Né? É o momento onde você troca mais, né? De vários assuntos. Isso, aliás, enquanto nós estamos gravando esse episódio, dia 23/10, as inscrições ainda estão abertas para o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia 2025, tá? Ele será no finzinho ali de novembro, tá? Então, se você está nos escutando, né, as inscrições, se ainda estiverem abertas, se você não se inscreveu, não perca a oportunidade. A doutora Ingrid esteve aqui conosco recentemente, falando da importância de se participar desse evento. É um evento, assim, para mim já virou assim, uma coisa fechada. Assim. Eu simplesmente me inscrevo. Quando abre a inscrição, eu me inscrevo no primeiro dia. É um bom investimento. Isso, então no primeiro dia eu já me inscrevo e já vou atrás de passagem, porque eu tenho que ir de avião, e aí sai mais barato comprando antes. E depois eu vejo o local para no primeiro dia comprar já o hotel, para ficar relativamente perto, né? E você vai ter que regressar a São Paulo para fazer. E é São Paulo, de novo, né? Paulo. Mais um ano em São Paulo. Mas eu vou estar lá na sexta-feira. Sexta-feira eu vou participar de uma mesa de um combo de M.O. chama. Olha que maravilha. Vou estar eu, vou a colocar na minha Esther programação. Vai ser na sexta-feira de tarde. Oh, que maravilha, gente. Inclusive o aplicativo já está disponível para você baixar e nele tem toda a programação para você favoritar os seus eventos. Então já vou clicar aqui no meu e favoritar o evento da doutora Adriane. É um evento, tá lá é o maior evento de fonoaudiologia, né? É o maior evento. E eles estão, essa meta desse ano, o ano passado tinha 5.000 fonoaudiólogos. A meta para esse ano, eles estão querendo 8.000. Olha que maravilha, gente. É muita gente. Tem um lado bom e tem um lado, eu já fiz parte de diretoria da sociedade, banheiro é muita mulher. Se eu for falar o pano de fundo para vocês, coragem, viu? Para quem já organizou, para quem já organizou o evento, é um trabalho hercúleo, né? Eu participei de 2 gestões da Sociedade Brasileira de Fono e nós organizamos 5 congressos brasileiros. É uma é uma delícia, se você tiver uma boa equipe, né? E você tem que contratar a equipe extra, além da diretoria. Sim. E se você sabe dividir bem as funções e ninguém ficar excessivo, a coisa flui. Mas é muita gente, é muita coisa. É bacana, se um dia vocês tiverem oportunidade de fazer parte de diretorias, vale a pena, porque é esse lado que eu falo, que é um segmento da faculdade. Se eu tinha essa coisa já de centro acadêmico e diretório acadêmico, obviamente que eu ia acabar caindo na sociedade, no conselho, depois a Abramo. A Abramo era um grande sonho da Irene de fazer um portal, ela que na época chamava portal, que é as plataformas de hoje, a internet, né? A minha geração viu do telefone virar a internet. Na casa da minha avó tinha telefone de parede. Telefonista, liga para 361 na fazenda do tio Décio Moreira, desliga. Aí a telefonista liga para você e fala, pode falar que ele já está ali, eu me lembro direitinho, deu de cima de uma poltrona, e a gente vê que virou aqui. Virou um celular o negócio. Incrível, né? Você faz tudo pelo celular. Terceiro braço. Desliga o teu microfone. Vinícius, desliga o teu microfone, porque eu acho que essa interferência vai dar depois na gravação. Então, tudo virou, né? Mas voltando para a história, vamos voltar para a história onde eu estava, né? Porque senão a gente se perde na linha do tempo. Que, assim, nessa etapa, após o primeiro curso,
Quando eu montei a minha primeira clínica, quando eu aluguei uma sala, eu estava ainda em Paulínia e Campinas. Trabalhava na prefeitura de Paulínia e à noite atendia no consultório. Então, eu entendo vocês que trabalham até à noitão, já passei por esse rala-rala. Para fazer um nome, tem que fazer isso. Fonoaudiólogo ama o que faz, né? Senão não é fonoaudiólogo. Então, a gente trabalha que a gente nem percebe. Eu dou muita risada. Minha secretária fala, meu, que você dá de gargalhada. Eu falei, mas se não transformar a tragédia numa coisa engraçada, o negócio fica difícil, né? Então tem que brincar muito. Às vezes não é nem tragédia, facilitação para uma criança que está aprendendo a falar, você tem que brincar muito para entrar nesse mundo dela, né? E isso a pedagogia me deu muito, que é o olhar para a criança. Eu ia dizer isso, eu também tenho magistério e a minha primeira graduação é pedagogia. E agora na fonoaudiologia, como eu me vejo muito já na época do magistério da pedagogia, como facilita a vida da gente, né? Sim, opa. E o mais fácil ainda é que o atendimento é individual, não é um monte de crianças falando. Então eu tinha algumas idades que no magistério eu falava, gente, se eu der aula para essa idade, eu mato um. Não vou aguentar isso aí. Então, o individual... Eu sempre que eu dizia que o meu QI só aceitava até a quarta série. Quinto ano em diante não dava. Porque acima de... Hoje em dia, então, que a acessibilidade é maior, nossa senhora, não. Né? Tem coisa que a gente tem que assumir, eu não sirvo para isso. Como, por exemplo, na fonoaudiologia, se tem uma área que eu não interajo bem, não tenho experiência nenhuma, é bebê. Neonato, nem sei pegar o bebê. Então, eu não tenho afinidade. E desde sempre, eu já sabia que essa área eu não queria. Eu sempre preferi pegar criancinhas acima de 3 anos, 2 anos e meio, melhor acima de 3 anos. Isso é uma coisa que a gente tem que descobrir o que se identifica. E nesse, assim, quando eu montei, estava alugando a sala, tinha um grupo de fisioterapeutas que traziam um médico psicanalista e ele trabalhava com dor. Ele era neurologista e trabalhava com dor. Dr. Eduardo Daniel Marchevski. As físios transitavam numa formação que ele dava sobre manipulação profunda senso-perceptiva. E quando ele soube que eu era a fono da clínica que organizava, tinha um salão lá no fundo, a gente se conheceu, começamos a trocar uma figurinha, ele falou, Adriana, eu não tenho nada desenvolvido para o cabeça e pescoço, que é tua área. Vem aqui aprender comigo. Aí eu entendi a filosofia do trabalho dele, manusear a fibra muscular de acordo com o desenho, não pensando só, que eu sempre escuto assim das alunas que trabalham muito com estética, que a estética é daqui para fora. O que eu ensino é normalizar o tônus para um vedamento, para uma respiração. Não é a estética que está na frente, é a função, né? Um outro olhar, não existia estética em fonoaudiologia. A gente falava, eu falava em curso, a gente dá uma estética melhorada de presente, mas não como, na época não era objetivo, né? Nem existiam tantos estudos que hoje existem sobre o potencial que a MO tem para melhorar, ajudar nessa questão, né? E eu sempre polemizei um pouco com as fonos da área da estética no seguinte aspecto. Se tem uma DTM, a alteração da estética vem por uma disfunção. Então, o problema não é estético, é um problema funcional, que precisa primeiro melhorar isso para você pensar no potencial estético. Então, mas na estética a gente cuida disso. Não, você não trabalha estética nisso, você trabalha a função. E a disfunção é diferente. Bem diferente, é outro conceito, que são áreas, você pode pegar um paciente sem nada e melhorar a tonicidade muscular e ele ganhar a estética. Isso é estética. Doutora Adriane, mas quando você, assim, foi na sua trajetória profissional, trabalhar com essas questões, foi a partir desse grupo de fisioterapeutas, desse médico, que você foi
Indo para Isso. MO? Indo para eu gostava muito de voz e gostava de trabalhar com respirador oral, que na época não era MO, era OFA, né? E esse cara me mostrou que as cadeias musculares existiam, que se ligavam, que um paciente com uma alteração postural poderia modificar toda a forma de funcionar, sendo um médico. E eu estava num grupo com 10 físios, eu a única fono e ele com a visão, trazendo o conceito dele. Então, esse foi o primeiro mestre que eu tive na vida que me mostrou algo. Eu falei, opa, nós temos muito mais para fazer do que só alongar pescoço. Eu pensava, gostava muito de voz, e até hoje, se me vem alguém com uma disfonia, eu tiro de letra, eu pego. Não é porque eu sou especialista em MO, eu não vou atender. Se eu sei como fazer, eu atendo. Se eu não sei, eu encaminho para quem sabe mais, né? Hoje eu estou assim, começando a estudar mais a disfagia, que é uma área que tem aparecido e é o futuro, porque o idoso está aí, vindo para os consultórios, né? Era uma demanda que eu não tinha e hoje vem, às vezes por uma paralisia facial, quando eu vejo que está com uma disfagia, não vai ter duas fonos, não dá, né? Então eu tento aprender de alguma forma para ajudar, mas eu vejo assim que a gente não precisa ser especialista, você tem que raciocinar com a musculatura e criar meios de facilitação. E isso que me ensinou foi o Dr. Castilho Moraes. Aí vinha outra história. Fiz o Marchevski, me formei na manipulação profunda senso perceptiva, foi a minha primeira especialização. Daí eu queria algo mais corporal, que não fosse só aqui, cabeça e pescoço. Para o Marchevski, para a MPS, foi a primeira vez que eu ouvi falar em pontos motores, foi a primeira vez que eu ouvi falar que o manuseio na fibra muscular, pelo desenho dela, gera uma regulação de tônus mais rápido por causa de toda a fisiologia. E ali já me deu um alerta para pensar na fonoaudiologia um pouco fora da caixinha universitária. Que na universidade você aprende o básico, o começo do caminho, mas muito base. Não dá para dar em 4 anos, tá? Hoje esse curso precisa aumentar. Com o hospitalar entrando na carreira, tem que ter mais um ano de formação. A fonoaudiologia vai ganhar se as faculdades aumentarem o tempo de estudos, porque a nossa área é uma área com visão para o futuro, uma área que não tem perspectiva de acabar. Ao contrário, ela só cresce. E isso lá atrás, na década de 80, foi isso que eu vi. Falei, nossa, que é a área do futuro, vou trabalhar com isso, quero aprender isso e linkar de alguma forma com a experiência que eu tive antes. Inclusive, várias matérias do magistério foram abordadas na faculdade de psicologia, desenvolvimento, sei que lá. Eu cheguei lá no departamento, a fono era dentro do departamento de psicologia, levei meu currículo de magistério, falei, eu preciso fazer essa matéria de novo? Não, você já fez, é validado. Ali dei 3 matérias, mas fiz tudo que era obrigatório. Nesse tempo, se eu não tinha que fazer a matéria, eu ia observar atendimento, que era perto da faculdade. Então, eu sempre fui assim, eu preenchi os buracos da faculdade com coisas para... é meu jeito de ser, eu sempre fazia algo mais. Começamos no centro acadêmico a convidar a gente, semana de estudos. Agora teve a homenagem a número 50, semana, não sei como que fala, quinquenário, sei lá, 50 semanas de estudos da PUC Campinas já tiveram. Eu participei das primeiras, eu estava ativa já na 4ª semana de estudos, né? E era uma coisa todo ano, era um evento, e isso era onde a gente começava a ver esse pano de fundo dos bastidores da organização. Então sempre era aquela aluna que queria participar e estar ali mais ativa, porque me dá assim... eu não sou boa para ficar sentada horas.
Eu prefiro estar de pé resolvendo, apagando incêndio, ouvindo a aula, mas também olhando outras coisas. Eu tenho eu sou assim, eu estou aqui falando com vocês, tem um negócio de arte que eu faço aqui na minha frente. Eu faço uma, duas coisas meio. Preciso disso. Né? Para aposentar, você tem que trabalhar esse. Tem bastante fono com esse perfil, inclusive, né, Dani? Isso é uma característica de quem gosta da profissão. Eu vejo isso. E a gente se encontra, a gente se identifica. Muitas fonos são assim. É bastante mesmo. E aí eu fui começando a ver essa área de MO também muito linkada à odontologia. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma formação de ortopedia funcional dos maxilares, acabei virando professora deles. Através de uma amiga dentista, ela começou a estudar e ela viu que linkava muito com o trabalho de língua, posição de língua, respiração, e me falou, e eu pedi para o professor, o coordenador, se eu podia assistir às aulas, se tinha algum curso que eu queria conhecer a especialidade deles. E aí foram 20 anos da minha vida dentro da ortopedia funcional, ajudando a formar dentista, avaliando, botando fono para estar lá circulando, fazendo estágio, atendendo as crianças, os pacientes todos. E isso mudou minha forma de ver também. O Castilho Morales, que tem um conceito de reabilitação corporal e orofacial, eu encontrei ele em 99. E ele sempre trouxe, ele é médico, fisiatra e reabilitador em neurologia. E o Castilho era um mestre em diagnóstico, era uma coisa fantástica. E isso me gerou... Conheci em 99, a gente começou a produzir turma de formação no Brasil e trabalhei com ele 10 anos. Ele fez eu mudar uma visão e integrar mais ainda essa questão corporal e orofacial. Então, do Marchevski, que já me deu uma ideia, eu conheci o Dr. Castilho e trouxe ele para o Brasil. O Castilho era um argentino, ele já faleceu, morava em Córdoba e ministrava muitos cursos na Europa, especialmente na Alemanha. Ele foi muito reconhecido lá e foi ali que ele construiu o conceito dele. Tem um livro que se vende até hoje e por mais antigo que seja o livro, ele é atualizado, né? E porque ele fala de coisas básicas, assim como toda a literatura do Dr. Carlos Roberto Douglas. Pela meu tempo com os dentistas, eu conheci o Douglas. Promovi muitos cursos com ele, integrei o Douglas com o Castilho Morales. Então era fantástico ver esses mestres, esses maestros. E eu acho que o segredo é isso, é você estar sempre se atualizando, estudando. Atender o ser humano exige essa demanda, você ter um olhar mais completo. Eu não preciso trabalhar a escoliose do paciente, mas eu posso ver que tem uma assimetria, eu não preciso nem dar nome aos bois. E pedir ajuda de um colega, de um fisioterapeuta, para que ele também olhe para essa pessoa se ela pode estar em 2 atendimentos, porque tudo a gente tem que pensar nesse contexto, se é convênio, se é particular, tudo isso, né? Eu tive a sorte na minha carreira de nunca atendi por convênio, eu sempre atendi particular, né? A minha fase convênio era na prefeitura, não era convênio, era atendimento SUS, né? Que se chama hoje. E quando eu me encontrei com a Irene Marquesan, pelo Castilho Morales, mas eu já estava fazendo um aprimoramento no Cefap. Eu quis apresentar a Irene para o Castilho e aproximei os dois. Não houve muita identificação, houve ciúme, na verdade. O Castilho era muito dominador. Aí, com a Irene, eu primeiro fiz a especialização, fiz o aprimoramento e depois uma reposição e fui da primeira turma de especialidade do Cefac na MO.
aí já. E a partir daí eu passei a dar aula também no Cefac. E o Cefac me fez voar, porque a Irene me oportunizou dar aula para o Brasil inteiro, era só presencial, não existia internet assim como é hoje. E aí eu tive oportunidade de ensinar muita gente, de poder compartilhar esse toque, esse manuseio, né, os pontos motores da face. E aí o, eu trazendo o Castilho para o Brasil, cada vez que ele vinha, ele ficava uma semana inteira e dava um módulo, a gente formou 5 turmas aqui no Brasil, e eu convidava esses elos, Dr. Douglas, Francisco Macedo, esse pessoal forte, que essa equipe de odontologia, o Chico fazia parte. Francisco Macedo, famoso, conhecido na Fono, aquele que dá aula sobre a língua. Dá na internet, dá presencial, ele é muito bom, vale a pena vocês aprenderem o que ele é dentista, e ele disseca a língua para a gente, é fantástico, vale a pena. Fica a dica aí, procurem por ele no Instagram, Francisco Macedo, doutor Francisco Macedo, ou para os mais íntimos, Chico, né? Mas até hoje eu dou curso junto com ele, vamos em congressos juntos, tal. É um cara bacana e que se relaciona com fono muito fácil. Ele sempre deu aula para as fonos também. E nessa que eu estava dando aula no Cefac, o Cefac pediu para que todos os professores fizessem mestrado e doutorado e desenvolvessem pesquisa. Era um quesito, né? Pré-requisito não era porque eu já era professora. Aí que eu ingressei na Unicamp. Fui para otorrino, o doutor Agrício Crespo foi meu orientador de mestrado, porque como eu estava junto com o Zé Lázaro na ortopedia funcional, eu comecei a pedir para os dentistas uma teleradiografia lateral e pedia para eles botarem contraste sobre a língua para a gente poder ver a posição habitual da língua no mesmo exame. Aí nasceu a ideia. E um dia, de uma paciente do doutor Agrício, do consultório particular dele, ela tinha uma aerofagia esquisita, nós marcamos uma reunião de discussão de caso. E eu levei essa imagem para ele do contraste sobre a língua. Daí, quando ele olhou aquilo, ele falou: Adriana, isso aqui é um mestrado de portas abertas para você. Você não precisa prestar nada. Se quiser, eu te oriento. Eu falei: o quê? Ele falou: lá na otorrino, você tem interesse? Eu falei: olha, eu nem... até tenho, porque o Cefac anda me pedindo. Mas não sei se eu sou capaz para tanto na Unicamp. Ele virou para mim e falou assim: você lê em inglês? Eu falei: leio em inglês, não vai me pedir para falar em inglês, não. Então, na época não tinha os Google que traduz tudo, né? Facilita, você fala com o chinês, né? Aí ele falou: mas eu tenho interesse desse estudo, vamos nessa, eu vou te orientar. Então, fui para o mestrado ali. Como eu tinha muita documentação dessa, foi muito rápido desenvolver a tese, eu fiz em 1 ano e deu tudo certo, está publicado até hoje. Eu vejo que tem gente que cita esse trabalho, é de uma revista que nem existe mais, da Profono, mas enfim. Aí o Agrício falou: Adriana, você tem que ir para o doutorado. Ele queria que eu fizesse com ele. Nessa, o doutor Pascoal, também otorrino ali da Unicamp, virou: você não quer estudar paralisia facial comigo? Eu falei: essa área aí me interessa. E aí eu fui, o Agrício e ele, obrigado. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui na Unicamp para atender esses Os médicos brigavam para ter essa aluna. Pensa que eu eu quero você. Todo mundo porque assim, temos que escrever tal artigo. Não vai crer com a gente. Ele teve uma ciumeira aí, mas eles se resolveram, né? Porque eu expliquei para o Agrício, falei: Agrício, minha área de interesse é a motricidade, a orofacial, e a paralisia tem tudo a ver. Mas eu estou junto, você é o chefe do departamento, e eu estou aqui com o Pascoal na sexta-feira. Sexta-feira, na Unicamp, na otorrino em especial, tem um centro de estudos da otorrino. Qualquer um pode fazer parte. Você paga uma anuidade, R$ 400, parece que esse ano foi isso, e você tem aulas de sexta-feira, das 7h30 às 8h30.
é outra rede de relacionamento importantíssima. E eu ia de sexta para atender o ambulatório de paralisia facial. Então, eu casei, tive a oportunidade de unir o útil ao agradável. Nessa época, o centro de estudos era uma disciplina obrigatória dos pós-graduandos. Hoje já não é. Hoje ele se fortaleceu, ele tem um grupo de pessoas médicos, fonos, que gostam de assistir às aulas, é mais os otorrinos do que fonos, são poucas, mas eu me mantive com eles, porque eu acho importante a gente ter vínculos com áreas afins, né? Se fazer presente de alguma forma, para quem não posta muito na internet, quem não se divulga pela internet, tem outros meios que sempre existiram, né? E que desses outros eu domino mais do que a internet. E nessa eu fiz o doutorado. Esse tempo da Unicamp, ali dentro era obrigatório, publicação de artigo, é um estresse isso, né? Você tem que gostar de escrever, eu gosto de falar. Não é, meu vínculo maior não é a escrita. Escrever, eu preciso ter um corretor. Olha, eu vou falar também, eu gosto de escrever, mas produzir artigo, e assim, eu já tenho uma caminhada também, e você também tem sua caminhada, você precisar entrar em moldes, assim, não, tem que ter tantas páginas. Pô, é isso. Pô, cara, não vem com isso. Isso que é o difícil, mas então, a ciência, ela é assim. Né? Então, assim, aborrece, né? Então, eu te entendo. Mas até se for pensar, até quando você é convidado para escrever um capítulo de livro, sei lá, tutorial, né? As regras. Que hoje chama tutorial. Então, tudo tem que ter isso, porque senão a coisa fica excessiva. Você tem um autor que escreve 15 páginas e outro que escreve 2,5. Né? Então, o de 2,5 tem que aumentar para 10 e o de 15 abaixar para 10. Chega na média. Quando você pensa em organizar um tratado, você vai ter que lidar com os egos. Né? Tem aquele que vai botar, encher linguiça e aquele objetivo. Né? Os perfis de personalidade, tudo isso. A sociedade me ensinou muito isso. Né? A gente organizou tratado. A Abramo também fez aí o tratado de MO. E tudo tem que ter essas regras. E as revistas, eu sou parecerista em todas as revistas da fonoaudiologia. Você ganhou o DR, doutor, você vai trabalhar de graça para isso, porque ninguém te paga, não. É tempo da sua vida, porque você não vai deixar de atender um paciente para corrigir um artigo, né? É complicado. E você corrigir um artigo com o crivo que vem lá para você responder tudo, é complexo. E tem os autores resistentes que não querem fazer é chato, porque você não ganha nada para ter essa dor de cabeça, né? Então eu sou bem flexível nas revistas, eu permito muito porque é uma oportunidade, eu acho. Eu passo alguma correção. Se o autor não quis muito mudar o que eu sugeri, paciência. A mesma. E é uma coisa que você é a primeira fono que traz assim, para a gente, essa questão de você ter que lidar com a susceptibilidade dos autores quando você é parcerista de alguma revista. Dani, o ruído aqui diminuiu um pouco? Diminuiu. Ah, tá, eu tô mexendo aqui nas coisas. E já que a gente está falando, né, quando você mencionou que você começou a dar aula, daí que eu falei da sua generosidade, né, porque é um exercício de generosidade que divulga a gente também, né? Eu também tenho um curso online, e agora eu quero falar, eu sei que eu atropelo um pouco, né, mas também já estamos quase 1 hora de gravação, e assim, você que me assiste, você conhece essa belezura aqui? Gente do céu, olha a qualidade gráfica, não é para puxar saco da Booktoy, sendo que eu também já publiquei na Booktoy, né? Lembra, galera, o Amor Italiana? Ainda está lá, né, para vender a minha obra. Eu tenho, doutora Adriana, um livro que fala sobre escolha infantil, é um livro infantil, publicado pela Booktoy. Mas olha a qualidade gráfica desse projeto, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um tesouro, e eu estava dizendo antes da gente começar a gravar, eu conheci a doutora Adriana no Congresso do Rio,
foi 2023, eu estive lá na sala de MO, assisti a palestra dela, saí de lá, eu e a Cleo, né, que estava comigo, para comprar esta obra aqui, Manobras Orofaciais e Ativação Sensorial dos Pontos Motores da Face. Gente, é uma obra, uma qualidade gráfica e qualidade material, assim, que é um guia, é um professor, que eu aqui... Gente, isso não é público, tá? Isso não é público, tá? O podcast não está recebendo para fazer essa divulgação. Então, essa é uma obra e quando que eu o material recomendo. é bom e vale a pena, né? Vale a pena a gente já ir trazendo para o pessoal aí que escuta, o pessoal que está prestigiando aí, que é aluno, ou que está pensando em entrar para a fonoaudiologia, de saber que a doutora Adriana contribuiu com essa riqueza aí para a fonoaudiologia de forma grandiosa. Isso, e você deve ficar muito orgulhosa desse material, de ter lançado, né, essa emoção de lançar o livro. E assim, gente, olha, eu não poderia recomendar mais, porque MO, não existe trabalhar com voz sem você fazer gravação de áudio, e não existe você trabalhar com MO se você não tiver registro de imagem. Então, essa obra, olha isso aqui, gente, ricamente... imagens do mestrado. Olha só, uma obra ricamente ilustrada. Eu não consigo parar de elogiar esse projeto gráfico aqui. Posso mostrar mais algumas? Pode. Tá? Pode. Então, aqui, ó, eu já estava mostrando sem pedir. Então, se você tem de MIO, se você quer se aprofundar, eu recomendo vivamente essa obra da doutora Adriana, está à venda, está, né, publicada pela Booktoy, e assim, é reflexo assim, de toda essa trajetória que ela está contando para a gente, né? E também, olha só, como às vezes, né, você falou que você frequentava uma aula de sexta-feira à noite, que é um networking também que você fazia, conexões, tudo mais. Sexta-feira de manhã, 7h30 às 8h30 da manhã. De não manhã. era à noite. Os otorrinos madrugam. É verdade, né? Mas eu achei que era de noite quando você falou, mas obrigado pela correção. Manhã. Então, logo de manhã... Amanhã eu estarei lá com eles, nessa aula, das 7h30 às 8h30. Maravilha! Então, e assim, por meio... hoje nós temos outras oportunidades de network com o nosso próprio congresso, né? E assim, por conta dessa generosidade tua de fazer essa obra, de compartilhar esse conhecimento que você, com tanto esforço, construiu, é que a gente conheceu e que a gente admira o seu trabalho, por isso que a gente chamou você, né, cara? Então, a gente já estava no nosso projeto, na nossa lista, vamos atrás da doutora Adriana, e que você está aqui hoje. Então, olha também, pessoal, que preciosidade que é você participar dos congressos, dos encontros, para você conhecer esses grandes nomes, porque a doutora Adriana agora está falando com a gente, né, desses doutores, esses grandes mestres, como a própria doutora Irene Marquesan, né, e também para quem estuda a fonoaudiologia, é um nome que vai estar no currículo sempre fortíssimo, né? Então, por meio desse tipo de coisa, a gente acaba também se conhecendo, né? Hoje, doutora Adriana, o teu nome tem a força que esses mestres que você está dizendo tiveram para você. Eles ajudaram. Assim, a reflexão que ela traz para a gente, além de todo esse conteúdo maravilhoso, né? Da generosidade, da empatia e de mostrar que ela trilhou o caminho das pedras, porque a doutora Adriana começou a trilhar o caminho das pedras lá, né, nos anos 80, e assim, o quanto é importante esse trabalho multi, que a gente não a andorinha sozinha não faz verão, e o fonoaudiólogo sozinho também não faz. Então, assim, o quanto é importante a gente chamar para o colega, chamar o otorrino, chamar o odonto, né, chamar a quem possa nos ajudar, porque o nosso olhar isolado pode muitas vezes não nos permitir trazer um raciocínio clínico que vá contribuir de forma significativa para a vida desse paciente. E o quanto a gente pode valorizar, o quanto a gente pode otimizar, o quanto a gente pode transformar a vida desse paciente, se a gente tiver a humildade de pedir ajuda,
de sentar com o colega, e olha há quantos anos a doutora Adriana faz isso. Essa obra que tem ali é resultado de todo esse sentar, de olhar, de admitir que a fonoaudiologia não anda sozinha e que a gente precisa, né, do apoio e do suporte das outras áreas da saúde, e isso é fundamental. Eu acho que, assim, ó, maior exemplo de vida, de trabalho, de consciência dentro da fonoaudiologia, ela nos traz diante de toda essa parceria que ela fez nesses anos de fonoaudiologia, né? Vocês vão me fazer chorar, né? Tudo bem, a gente faz. Então agora eu vou te fazer rir um pouquinho, porque eu vou te contar uma fofoca engraçada lá do encontro em Maringá. Sabe a doutora Genane Topanotti? É. Então, amigona minha também, tá, assim, parceira minha, tá, mora aqui em Cascavel também, então a gente sempre tá trocando figurinha, né, aí ela riu comigo dessa história, eu achei tê-la encontrado, doutora Adriana, lá no Encontro da Abramo, e fui atrás de uma pessoa e disse que era fã, e que não sei o que lá, e tirei foto, e não era você. Foi a minha sósia. Achamos uma sósia sua. Eu tenho uma sósia e não estou sabendo. Aí eu peguei e falei, Genone, eu acabei de pagar um mico enorme. E assim, eu tirava muito sarro da Cleo, porque ela já fez isso uma vez, eu já contei aqui no podcast, e lá no Rio de Janeiro, ela encontrou, viu de longe a Fernanda Papaterra e saiu correndo atrás dela, achando que era a Patrícia Faro. Aí depois, e eu fui junto, vamos lá, vamos conversar agora. Patrícia, beijão pra você, a gente ama você. Né? E era bem dela que eu estava lembrando quando você falou que é inquieta, que faz um monte de coisa junto, que a Patrícia também nunca para, também é parceira minha de trabalho, já trouxe ela 3 vezes aqui a Cascavel para organizar cursos, né? Grande nome da MO também. E aí, enfim, eu sei que eu estava lá, achei ter encontrado, e assim, meio de costas, e fui, eu quero tirar uma foto com você, a pessoa... Você tem certeza? Aí, tem certeza que é comigo essa foto? Mas depois que a gente começa uma empreitada dessa, a gente tem que ir até o fim, com você mesmo. Claro, e não sei o que lá, e tirei foto, aí tinha as amigas dela, falei, vamos todo mundo junto, galera, vamos todo mundo junto, tirei foto, depois eu falei, com quem que eu tirei foto? Não era ela do fim. Mantém o charme, né? Isso, mantive o charme. Falei, gente, não é com você mesmo, vamos lá, inclusive com todo mundo, vamos tirar foto. E a gente tirava tanto sarro da Cleo por causa dessa história da Patrícia Faro, que teve que acontecer comigo em Maringá no último encontro da Abramo. Então já sei que no congresso eu vou ficar bem quietinha, eu não vou querer, porque os dois já pagaram o mico, né? Agora só falta eu no próximo congresso ter que pagar o micão. É a tua vez de pagar mico. Não é a tua vez. Algum mico tu vai ter que pagar, porque não pode ser só eu e a Cleo pagar mico, tem que ser a tua vez lá, né? Aliás, eu quero saber se você vai levar o cantinho do chimarrão para o congresso. Não, eu e a Cleo já está combinadíssimo, o cantinho de chimarrão não pode faltar. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, os sulistas da fonoaudiologia querem um cantinho para tomar chimarrão. Tem que levar, vocês têm que levar, porque o Paulo porque, vocês estão vendo que a Dani já está tomando chimarrão aí, ela está desde o começo ali, ó. Mostra o chimarrão aí, fala para você aparecer. Já foi agora? Não, ela passou para outro canto agora. Não, tá aqui do ladinho o chimarrão, ó. Esse aqui é parceirinho, tá sempre aqui. E não consigo ficar sem. Tipo assim, o vício do gaúcho, né? Se eu não tomar, dor de cabeça... Não só do gaúcho. Né? Não só do gaúcho, né, cara? Que o sul o chimarrão é forte. Bom, bem que hoje eu tô de Coca-Cola. Tá? Mas, enfim, então, para você não chorar, né, doutora Adriana, pensar uma situação engraçada, mas é interessantíssimo você pensar que essa tua disposição para ensinar isso que você aprendeu com uma trajetória tão grande fez, então, né, você pode ter, como se diz aí, estado sobre o ombro de gigantes, mas agora o seu nome ele é muito, muito, muito citado, muito grande dentro da profissão. Você deixou... Eu agradeço, porque a gente não tem essa dimensão, né? Mas tem, entendeu? Se eu for lá na graduação hoje, aqui no interior do Paraná, e falar Adriana Tessitori, só não vai entender de quem que eu estou falando, quem é aqueles caras que são perdidos. Entendeu?
Isso aqui no interior, entendeu? Então, o seu nome já virou um grande nome dentro da profissão. E é importante porque, às vezes a gente não escuta isso. É por isso que a gente queria ter você, agora que nós estamos nessa fase, de contar a história da profissão. Recentemente, a gente teve esse lampejo, né? Vamos contar porque a profissão está acontecendo, né, ela já acontecia, nós trouxemos duas profissionais já com 50 anos de formada, você falou aí 40 anos de formada, então são os primórdios da profissão, né? Hoje a profissão está completamente diferente, você mencionou que você foi estudar fonoaudiologia, hoje eu tenho a percepção que por conta dessa grande gama de especialidades, tem muitos alunos que já entram pensando, eu sou da áudio, né? Eu entrei para ser da voz, e saí sendo da voz. Mas é difícil quem passa por esse processo incólume sem ser sequestrado por uma área e por outra. Eu tinha muita habilidade com áudio. Eu fui monitora, dei muita aula de áudio, mas áudio não dá dinheiro. Vamos falar a real, né? Então, não é uma área boa essa de trabalho com otorrinos. Olha, se você é dona da clínica, do seu audiômetro, da sua cabine e trabalha no particular, ok, mas eu conheço fono que ganha R$2 por exame. Deus me livre. Pois é, eu também acho, Deus me livre. Eu acho que ninguém pode deixar se submeter a isso. Isso é assim, desespero de causa, mas começo de carreira. Você não querer perder o vínculo com a profissão, porque você não tem garantia que você sai da faculdade e vai ter emprego, né? Não, mas eu estou falando de uma realidade de você, da áudio, que a áudio quase me roubou. Eu cheguei a participar de um EIA, era para eu trabalhar num centro, né, abrir um lugar em que eu teria o meu equipamento e vender, digamos, também os aparelhos, que eu acho que é a parte que é mais lucrativa. Isso, então, aí você vai trabalhar com a venda, não com a terapia, você vai adaptar no paciente, e essa área, eu tenho uma grande amiga, Silvana Moco, dona da Videx aqui em Campinas, ela fez esse caminho, muito bom, entendeu? Realmente, mas é uma área que te tira do vínculo com o paciente. Eu ia dizer isso, porque se quem é da áudio, as pessoas que eu conheço da áudio, que trabalham aqui na região, enfim, daí eu pergunto, porque eu não sou da áudio. Quem já escutou várias vezes aqui no podcast, é tipo assim, a gente não pode dizer que eu nunca beberei dessa água, né? Porque o velhinho lá de cima gosta de botar na moleira e dizer, agora tu vai. Mas as pessoas da áudio que eu conheço dizem assim, eu gosto da áudio porque eu não preciso vincular com o paciente. Exato, que é um perfil de fonoaudiólogo. Eu vou lá, faço o exame, dou o aparelho, reabilito e não tem vínculo, sabe? E eu já sou apaixonada pela fonoaudiologia pela questão do vínculo, né? Então, assim, são diferentes. Mas depende do perfil da pessoa. Então, as audiologistas são pessoas mais objetivas, e nos Estados Unidos a graduação é separada. Speech Therapy e Audiology é separado, é outra profissão, né? Então, que é regida pelo mesmo órgão, né? Pela ASHA, tudo mais, reconhecida, é uma área que, agora, tudo está mudando, implante coclear, a tendência da surdez, o implante coclear na Unicamp, foi lá que nasceu a primeira ideia, é subsidiado totalmente pelo Sistema Único de Saúde. É gratuito. Então, tem uma fila e eles já implantaram um monte. E como está dentro de uma universidade, tem pesquisa em cima. Isso vai mudar a audição do ser humano para o futuro. Vocês são uma geração que estão pegando uma mudança de paradigma. Começando pela coisa simples de diminuir o uso de papel. Minha geração é do papel. Eu tenho pasta, com elástico, com papel dentro, timbrado sobre o meu paciente. Eu não gosto de deixar no computador até hoje. Tá? Porque o computador vai carregando, precisa de HD externo, precisa de memória, a pasta está lá, facinho, entendeu? Mas eu sou da geração papel. Eu gosto do livro que eu pego e sinto o cheiro.
entendeu? O futuro desse livro vai ser um e-book, é a tendência, que a Booktoy ainda não quer. Óbvio que eles querem acabar a edição, perfeito. Eles pagam o autor com livros. Aí você vende os livros como você quiser. Não vou vender. Eu doei os 40 livros que eu recebi. Sei lá se foi 40, se foi 100 livros, para todo mundo da MO, todo mundo que era professor, quem tinha acesso a uma biblioteca, leva lá para a biblioteca da sua faculdade, leva lá. Porque conhecimento, ele deve ser compartilhado. E para mim, eu escrevi esse livro, nunca. Meu marido fala: você vai ganhar quanto com isso? Eu falei: não preciso ganhar nada, é a oportunidade de eu ter uma editora. Que aí, nesse livro, tem essa história que eu contei para vocês. Só na apresentação já tem essa historinha aí. Eu deixar para o futuro esse raciocínio. Isso aí é obrigação. É meta, eu vou fechar. Foi a pandemia que me fez. Teve gente me cutucando. Você não acha que está devendo o livro para nós? Tá? Aproveita agora a pandemia. Eu falei: mas como fala aproveita a pandemia? Nós estamos trabalhando que nem louco nesse online, aprender essas plataformas novas, escrever livro. Mas quando você quer, você faz o tempo acontecer, né? Como foi no mestrado, no doutorado, a fase Abramo, a gente fundou a Abramo e teve a fase da produção da coleção Abramo, né? Quando vocês assistiram aí a palestra que eu dei, eu contei uma história um pouco maior do que a existência da Abramo. Todo o movimento inicial para levantar dinheiro, criar a associação, né? Então, a Abramo foi fundada em 2008, 11, mas a gente começou o movimento em 2004, a juntar dinheiro, a fazer encontro brasileiro de MO e começar, né? A mentora era a Irene, a cabeça principal. Então, ela foi a primeira presidente, ela me botou como primeira presidente quando a gente fundou, porque nós estávamos na diretoria da Sociedade Brasileira de Fono e ela era a presidente. Ela falou: não, eu não posso ser presidente das duas textores, você que está fazendo tudo, que está olhando, então tudo da Abramo é linkado em Campinas. Essa gestão atual está começando a mudar. E a meu pedido, eu falei: gente, vocês têm que deixar agora no etéreo aí, na internet, sair do vínculo endereço, o endereço está tudo mudando, né? Então, para vocês jovens, hoje vocês têm uma acessibilidade de tutoriais de como fazer muito fácil pela internet, mas teve um movimento muito grande do conselho que eu achei importante, começar a administrar e cobrar um pouco dessas pessoas que ensinam muito gratuitamente na internet. Às vezes uma carinha bonita, ela é bonita para o visual, mas não tem o conteúdo científico que endossa aquela fala. Ensinar na internet como faz o exercício, ninguém vai fazer o curso para aprender, não vai se aprofundar, porque tem tudo facinho na internet. Então vira, desculpem o termo que eu vou usar, a banalidade do ensino. Virou isso. Olha, sucção, você pode usar isso, assim, assim, assado. Para que vai fazer especialização se tem tudo aqui? Doutora, e até o meu paciente. E até a preocupação de saber se esse conteúdo é um conteúdo fidedigno, é um conteúdo, né, científico, é algo que, ou é simplesmente e agora, feito, né? Com essa acessibilidade, a regra mudou. Tem que filtrar, exatamente. Mudou. Olha, doutora, o comportamento mudou, né? Você tocou um ponto que a gente nunca tinha tocado aqui nesse podcast, na nossa história. É um ponto muito importante e eu quero compartilhar uma coisinha também. Sobre essa questão do profissional, fonoaudiólogo, expor, né? Porque eu aprendi a graduação, assim, que a gente fala o quê, mas nunca fala como. E assim, por exemplo, amanhã eu tenho uma entrevista na televisão, eles me chamam todo mês para dar uma entrevista, falar sobre a profissão, eles perguntam: fala alguma coisa para a gente fazer em casa? Aí eu falo uma coisa muito básica, muito sensível, mas eu não posso aprofundar. E sempre fala: gente, é personalizado, não tem receita de bolo, tem que ter cada um.
E eu tive um caso de um paciente, só para vocês verem como hoje o paciente ele vai para a tua consulta sabendo que ele está fazendo um balanço de peso do valer a pena o investimento dele versus ele pesquisar na internet, versus ele pedir ao chat GPT, versus porque eles também têm respostas. Então, ou seja, a tua interação, a tua resolutibilidade tem que ser superior a disso também, porque ele vai contrastar. E esse paciente, ele tinha um ceceio, né, e um ceceio frontal, e eu estava, né, instalando o fonema corretamente. E ele me colocou assim contra a parede, porque eu estava instalando o ponto de articulação correto, porque antes de eu ser fonoaudiólogo, eu sou linguista. A minha primeira formação foi em letras, tá? Então, outra área que cruza muito com a gente. Sim, eu dou curso de transcrição fonética para os caras que querem preencher os protocolos e tudo mais, e foi coisa que eu trouxe lá de letras, né? Não trouxe da fonoaudiologia para fonoaudiólogos, mas eu trouxe lá de letras. Então, eu estava instalando, falei, mas por que você coloca o ponto de articulação aqui em cima, se tem esse fonoaudiólogos estão ensinando que o S tem um ponto de articulação atrás do dente de trás. Isso está errado. Esse não é o ponto de articulação. Então, não é assim. Eu falei, olha, se você quer ir por esse fonoaudiólogo ali, você pode ir. Eu te dou até o contato dele. Você pode marcar consulta com ele. Depois eu peguei o site da Thaís Cristófaro e falei assim, olha, o ponto da língua portuguesa, o ponto de articulação do S é esse, e é assim que eu vou instalar. Se quiser fazer a pronúncia, é assim que eu vou instalar. Porque, ou seja, a pessoa já está até, olha só, quando o fonoaudiólogo colocou o exercício, inclusive com um ponto de articulação, que não era o ponto de articulação convencional, para dizer correto, assim, ela estava pensando, de repente, em prestar um serviço, ser bacana, mas o que ela provocou foi um paciente que estava tentando confrontar a minha terapia com a dele lá. Não, você não sabe quem está te vendo, quem está assistindo o que você está falando. Então, se ensinar para um público leigo o que a gente passou 15, 20 anos estudando para desenvolver, é minimizar demais o conhecimento dela própria, do investimento que ela fez para virar profissional, do investimento que ela fará para ter uma especialidade. Ficar ensinando assim, ela banaliza o ensino completamente e minimiza o nosso potencial profissional, terapêutico, né? Todas as áreas têm isso é questionado em todas as áreas, né? E isso é o que a internet está causando. Então, o que a gente tem que torcer é para que as pessoas que vêm tenham bom senso. Ao mesmo tempo, e eu sou, todo mundo, vai ser lançado um livro aí que vai ter um capítulo meu. Aí vem a editora, Adriana, faz um vídeo assim. Eu falei, gente, vídeo eu não vou fazer não. Por quê? Porque eu sou a primeira a não ver vídeo no Instagram. Eu não acho que o vídeo é um bom veículo. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo esses vídeos. Não tenho tempo de atenção. Não tenho déficit de atenção. Eu sou muito focada. Mas eu acho chato. Eu não fico ouvindo. Então eu falo, isso não me prende. Você tem que ser muito rápido nessa mensagem. O Instagram nasceu por uma necessidade visual. Era foto rápida, instantâneo. Instagram. E mudou para esses videozinhos, e a coisa vai crescendo, e daí do vídeo você vai para a plataforma da pessoa, que lá tem todos os temas que ela discorre, já me pediram para fazer isso, tal. Eu tenho resistência, não é nem resistência, eu tenho preguiça, não vou mentir, eu sou leonina ascendente em leão. Eu tenho preguiça. Leonino é preguiçoso. Eu só cumpro a meta que eu me proponho mesmo. Eu me vinculei com a Unicamp, tem que cumprir lá com os médicos. Cumpri. Todos os prazos, tudo que eles pediram, todos os artigos tinham que publicar. Ao mesmo tempo tinha o paralelo, Abramo, Sociedade e tal. A Abramo, na época que a gente fundou, todo evento publicava um livro das palestras. Isso parou. Então, por exemplo, quando me deram o microfone na Master, eu sugeri, está na hora de voltar, atualizar os temas que já foram escritos, porque
meu nome, por exemplo, se torna conhecido quando vocês veem sempre num livro, qualquer tema da Abramo tinha lá um capítulo da Adriana Testórico. Organização, é o efeito Coca-Cola, o nome aparece toda hora. Isso também é marketing, que funciona. Por que que o aluno tem essa acessibilidade? Porque esses livros da Abramo têm uma forma de leitura muito fácil, né? E te dá segurança. Tem o como eu faço, e os profissionais falam, tem vários temas, né? Então, eu cutuquei falando, ou vocês voltam a fazer os livros ou criam um novo tratado de MO, com todas as novidades, que a tecnologia voa, faz a coisa muito rápida, né? Discutir o chat GPT, como usar isso, é uma ferramenta boa? Porém, dê a sua opinião primeiro e pede para ele melhorar, não ele te dar a coisa e você querer botar a tua cara, porque tem frases feitas iguais mecanicamente, porque é uma inteligência artificial, não é você elaborando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essas ferramentas facilitadoras que vão nos deixar preguiçosos, mais ainda. Por conta que você vai falar, Alexa, apaga a luz, tranca a porta, desliga a TV, fecha a garagem. O que que você vai fazer? Nada. Você só vai falar. A Alexa foi criada para deficiente físico. Hoje, né? Então, saber usar a tecnologia a favor da humanidade, porque nós vamos virar cérebros pequenos comandados pela inteligência artificial, se a gente não tomar cuidado. Teve um evento na Otorrino, lá da Unicamp, que os residentes tinham que escrever determinados trabalhos sobre temas que eles definiram lá. Aí um professor percebeu similaridade nos textos. Aí veio a discussão do chat GPT. Descobriram que eram textos produzidos pelo chat e os residentes mudavam uma coisinha ou outra. Proibiram o uso do chat GPT. Eles falam, pô, vocês estão fazendo residência, já fizeram a graduação, você já é um médico, você já faz plantão, você já prescreve remédio. E você quer fazer uma pós, uma residência comandada por uma inteligência artificial? Não, manda o seu trabalho para a inteligência artificial, mas o que você fez? Fazer o caminho ao contrário, aproveitar o que a inteligência artificial tem para melhorar o que você produziu, né? Então, eles falaram, nós não queremos que vocês peçam para ele falar o que vocês têm que fazer. Vocês têm que falar o que vocês fizeram e o que ele sugere para melhorar isso. Doutor Agrício Crespo dando uma palestra sobre isso, botando limite. Ele falou de lanceria, eu falei, mas Agrício, veja bem a mudança dos tempos, cara. Isso vai mudar comportamento, a internet veio para isso, veio para ficar e isso está impactando. Criancinha sendo alfabetizada já com 4, 5 anos, por quê? Ela tem contato direto nos joguinhos com tudo. Antes era 7 anos, leitura escrita, né? Agora é com 5. 2 anos antes, né? As crianças brincam de brinquedo 3D, brinquedo, não, bem menos, né? É só touch. Nós não vamos mais precisar ter escrita cursiva. O quanto faz falta. Você só vai teclar ou tocar. O quanto faz falta esse brincar lá na sala de aula depois. Sim, porque o brinquedo mudou. Né? A brincadeira mudou, então tudo tem que ter limite. Então, essa coisa da lei de não poder ir com o celular é positivo, porque tem aí o excesso. Né? Então, ter liberdade, mas não libertinagem. A internet leva a libertinagem total, porque você não tem nada que te bloqueie. Né? E essas questões que você está trazendo, né, do uso benéfico ou não benéfico das tecnologias, e também do uso, porque da IA, né? Porque eu acho que a questão da IA é só como a gente vai usar, porque é um caminho sem volta, já total, já é um caminho sem volta, é só a gente aprender o uso ético dela, são coisas que dão uma discussão muito interessante. Eu vou pedir, Dani, você faz a nossa, já estamos a quase 1h30 de gravação, você faz a pergunta. Desculpa, você faz a pergunta final, porque eu acho que a doutora também precisa descansar.
Preciso tomar um banho, sair da clínica. Gente, Entendeu? meu Deus do céu. O tempo voa, né? Parece Boa. que a gente nem viu essa 1h30 passar. E eu acho que antes de agradecer e de fazer toda o agradecimento oficial pelo teu empenho, pela tua disponibilidade, hoje, depois de tudo que a doutora Adriane Tessitori passou para chegar até o dia de hoje, o que você diria para um estudante de ensino médio que está pensando em fazer fonoaudiologia, para alguém que está já graduado, mas pensa em fazer fonoaudiologia? O que você diria para essa pessoa que está pensando em ingressar nesse mundo tão lindo e tão diverso que é a fonoaudiologia? Tentaria dizer que é uma profissão do futuro, que é uma profissão que sempre vai ter necessidade de existir, porque ela ajuda o próximo, ela melhor adapta a pessoa a conviver melhor com o problema dela, seja ele qual for. Ela tem uma flexibilidade, uma abrangência enorme, né? Porque você ser terapeuta, você elege a técnica que você quer usar dentro de 4 paredes e o seu paciente. Provas terapêuticas. Eu sempre falo que é isso, tem que testar. Então, para o jovem do ensino médio, é uma profissão do futuro, que não tem mais como voltar. Ela já existe, está estabelecida e ela é promissora. Eu acho que eu vivo bem da fonoaudiologia. Hoje eu posso dizer isso. Eu já tive a fase prefeitura que eu via que a gente não era valorizada, né? Por isso eu migrei para o privado, né? Porque eu sempre quis e fiz questão de sobreviver da minha profissão. E para o graduando em fonoaudiologia, faça sempre atualização na sua carreira, seja a área que você escolher. Você não precisa ser de uma área só. Você pode ser de 2, de 3, mas você tem que se manter atualizado. Então, sempre buscar conhecimento é o que te melhora como profissional. Fazer especialização, ter vários, se comprometer em fazer vários módulos com vários profissionais, escutar várias formas de trabalho, vocês vão ver que a variabilidade é enorme, né? Não são 2 polos, tipo, antigamente na voz era Mara Belal e Silvia Pinho. Não é mais isso. Elas são grandes nomes da fonoaudiologia. Eu tenho uma profunda admiração pela Mara Belal, porque ela foi a primeira fono da voz que me chamou a atenção e que me fez. Eu atendo voz até hoje, e ela é outra pessoa que compartilha muito conhecimento e é a mais top das tops na fonoaudiologia. A carreira máxima essa mulher fez, né? Não desmerecendo todas as outras. Hoje o crescimento está aí, está muito mais facilitado e oportunizado. Quantas faculdades federais surgiram que não existia? Então, houve uma acessibilidade para a formação do fonoaudiólogo muito maior no Brasil nos últimos anos. E, sim, você tem que estar sempre fazendo, não é em formação, em atualização. Isso é fundamental, porque a nossa área é a área da saúde. A área da saúde, ela se movimenta, ela se mobiliza o tempo inteiro. As coisas vão surgindo. Tá aí as tecnologias mostrando isso, laser, né, fotobio, a eletroestimulação, o TENS, a eletromiografia, o biofeedback. Hoje a EMO é uma área de material assim enorme. Você quer que a voz tenha uma ressonância boa, você precisa ter motricidade orofacial para articular bem. Os exercícios de aquecimento todos envolvem a EMO. A EMO é um braço na voz, assim, vem cá. Você quer parar de engasgar? Faça EMO, previna a disfagia. Disfagia nasceu da EMO. A disfagia é a EMO estragada, né? Que você vai ter que melhorar, voltar lá para frente, para a fase oral, para melhorar. E se eu engasgo, eu tenho uma laringe que não eleva bem e que eu vou alterar a voz. Sim ou sim? Disfágico é disfônico. Disfágico é disfônico também. E aí, quem é que trata? O fonoaudiólogo.
Você tem que Gente, conhecer um pouquinho de cada área para criar a terapia, customizar a terapia do seu paciente. Muitos exercícios de voz ajudam no Parkinson. Muito exercício de voz, de disfonia simples, ajuda na disfagia, gente, para elevação laríngea. Começa a raciocinar, por isso você tem que raciocinar. E é que eu preciso elevar mais água. Então, o I faz isso, e começa a criar terapia para aquele sujeito que fica disfônico, que engasga e que respira mal. De que área que ele é? Seja feliz como fonoaudiólogo, que é uma área enorme e que atende o ser humano. Então, dê a mão e ajude quem você puder ajudar. Se você ficar, eu não sei o que fazer, ou pede ajuda para quem tem mais experiência, ou encaminha. E seja feliz sem culpa. Porque a gente não precisa gostar de tudo, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse só do vermelho? Então, a minha professora de áudio, da época da graduação, que eu estava falando para você, ela falou: Adriana, até hoje eu uso o seu trabalho que você fez de conclusão da fase de áudio, para áudio. Foi um trabalho que eu fiz de proteção, nem lembro de ela fala tanto desse trabalho, ela fala: eu queria que você fosse minha auxiliar. Como que você saiu da áudio? Eu falei: ué, eu quis sobreviver de fonoaudiologia, por isso que eu fui para a área de terapia, porque eu gosto da terapia, né? E não tenho nada contra a áudio, só que quando eu vi que ela era muito presa aos otorrinos, e tem uma enorme discussão, eu falei: eu não quero ser presa a otorrino nenhum. entendi. Eu sou muito livre, então quando eu via que é travado isso nos otorrinos, é ele que assina um laudo que é você que faz o exame, está vendo o que está acontecendo. Melhor que o médico. Mas eles cerceiam isso. Então, nós agora ganhamos uma liberdade aí, né, de reconhecimento muito importante, que a medicina muitas vezes nos ajuda e muitas vezes nos trava, mas é uma profissão do futuro muito gratificante. Estamos aqui nós, até quase 10 horas da noite, falando de fono, sorrindo, feliz de falar isso, né? Eu acho que se você quer, você vai se relacionar com psicólogos, com pediatras, com neuro, com linguistas, sempre caminhei, sempre tive acesso à linguística por causa da Unicamp, é forte nessa área, né? Você vai trocar com pedagogos, psicopedagogos, a neuropsicologia hoje crescente aí, são vínculos que a gente tem que ter, né, com todos esses profissionais que precisam encaminhar para o fonoaudiólogo, e a gente precisa encaminhar para eles. A odontologia, a ortodontia, a ortopedia funcional, não vive sem um fono. Estraga o trabalho deles se não tiver a fonoaudióloga por trás, reeducando essa musculatura para que não tenha apoio em dentes, né? Para a gente é meio óbvio, mas Isso então, aí. é uma área de muita interface, e que eu Gente, vejo assim, atualização que te leva a um raciocínio melhor. Então, continue estudando e se atualizando, fazendo suas especializações. Não precisa ser, eu tenho especialização em psicanálise, é uma coisa, curiosidade minha, para eu receber e acolher melhor meu paciente. Ter uma escuta dele diferenciada. E isso quem me fez ver foram as físios que trabalhavam com o NPS lá atrás. Elas que me levaram para a escola de psicanálise. olha Então, que tudo interessante. interface. Gente, assim, toda essa resposta carregada de amor que você acabou de dar, né, quando perguntamos a você, e aí, o que você diria para uma pessoa que está pensando em fazer uma resposta pensando: nunca pare de estudar, ore para outras áreas, ore também, né? Essa resposta cheia de amor resume bem a generosidade que nós falamos que é a marca da sua carreira. Gente, já estamos com mais de 1h30 de gravação, então eu vou agradecer a todos vocês que estiveram nos ouvindo no dia de hoje, agradecer demais a doutora Adriane pela disposição de estar até essa hora com a gente, e pelo amor e pela marca indelével que você deixa até o momento, e que vai deixar mais ainda na nossa maravilhosa profissão. Eu quero também dizer para você que nós temos muitos episódios para sair esse ano, e peço que você assista também os episódios anteriores. E, como de costume, eu vou dizer para você que a gente vê você
no próximo episódio. Um abraço!